Leis trabalhistas, assunto que a gente vem falando bastante aqui, principalmente por conta da necessidade e da disputa da escala 6 por 1, da finalização da escala 6 por 1. E hoje a gente fala sobre pejotização. Nessa semana, o presidente Lula defendeu que centrais sindicais procurem o ministro do STF, Gilmar Mendes, para se posicionar contra a pejotização, afirmando que esse modelo de contratação não ajuda nem os trabalhadores, nem o país. O presidente criticou os impactos da contratação como pessoa jurídica, dizendo que ela prejudica o FGTS, a Previdência Social e políticas públicas, além de questionar quem se beneficia desse modelo. O tema está em análise no STF, sob relatoria de Gilmar Mendes, e a decisão terá impacto geral na Justiça, definindo como esses casos serão julgados no país. Durante reunião com sindicatos, Lula também criticou reformas trabalhistas de governos anteriores e defendeu maior mobilização política em favor dos direitos dos trabalhadores. A gente vai debater esse assunto e trazer luz jurídica sobre as consequências da famosa contratação como PJ para trabalhadores. Para esse debate, convidamos a advogada trabalhista Moara Silva. Bom dia, Moara. Já gostaria de começar perguntando sobre liberdade. Muitas pessoas acreditam que estar contratado nesse regime pode ser vantajoso, mas em algum momento isso pode ser uma fraude pela empresa. Seria a modernização ou a precarização disfarçada? Muito bom dia. Bom dia, Neila, a todos que nos assistem. Esse é o assunto do momento. E não é um assunto que a gente pode fugir. A resposta não é simples. Quando a gente fala em contratar uma empresa, uma pessoa jurídica, é daí que vem essa sigla, PJ, pessoa jurídica, a gente não está falando de um processo irregular, ilegal. Ele já é permitido no nosso país. Tanto é que contratamos em diferentes setores, para diferentes serviços, empresas. Hoje, o que a gente não tem definido, ou na verdade, que a gente já tem uma resposta na legislação posta e que alguns criticam que ela ainda não é suficiente, é sobre o processo de pejotização. E o que seria essa pejotização? É pegar um trabalhador que não é uma empresa e formar com ele um contrato de prestação de serviço como se ele fosse uma empresa. E por que as pessoas fariam isso? Porque através dessa forma de trabalho, via pessoa jurídica, a gente tem pagamento de menos impostos, menos carga tributária, e existe uma suposta, em alguns casos, ou uma real, em outros casos, maior liberdade. E por que eu falo, em alguns casos, suposta, em outros casos, real? Porque as relações de trabalho, nessa sociedade moderna que vivemos, elas não são uniformes, elas não são iguais. Então, existem alguns setores, existem algumas formas de trabalho que exigem uma maior autonomia e maior liberdade. E em outras, que a gente que é trabalhador sabe que essa liberdade não é real. Que o trabalhador tem que trabalhar a hora que o patrão manda, que ele não pode ter intervalo se o patrão falar que não tem intervalo. Então, essa autonomia, dizer só simplesmente por um pedaço de papel que ele é uma pessoa jurídica, que ele é uma empresa, não se reflete na realidade. E quando isso acontece, que a gente chama de processo de pejotização. E é exatamente esse processo de fraude que está em debate hoje. Qual é o debate que está colocado? Vamos entender que as pessoas têm sim liberdade e podem escolher se trabalham como CLT, né, nos direitos trabalhistas, ou como PJ, ou se, em virtude da vulnerabilidade, da falta de escolha, da falta de opção, elas acabam aceitando esses modelos que as prejudicam e a gente precisa utilizar a lei para proteger essas pessoas. É isso que está em debate hoje. Então, não está em debate se a gente pode ou não pode contratar PJ. Está em debate se a gente pode ou não pode usar esse modelo de contratação para substituir esse trabalho do dia a dia, que é o trabalho que a gente chama de subordinado. Bom, Felipe, vou te colocar na nossa conversa. É assunto importante, porque já chegou na Suprema Corte. Se está na Suprema Corte é porque há um debate que gera interesse no país inteiro. É muito PJ, as coisas estão mudando. Hoje, muitas empresas que antes contratavam como seletista, hoje
faz metade, contrata uma parte seletícia, uma parte como PJ. Então, é sim um assunto importante, inclusive para você que está nos assistindo, entender os seus direitos e por que o assunto chegou no STF. Então, eu queria que você, Felipe, também fizesse a sua pergunta para a Moara. Moara, bom dia. Moara, a minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente sabe que a CLT, né, a lei trabalhista, é muito ultrapassada, né? Ela não responde mais os anseios da sociedade no mundo contemporâneo, 2026, né? A relação de trabalho, naquela época, quando ela foi criada, né, a CLT, ela era diferente de hoje em dia. Hoje em dia, eu consigo identificar, inclusive, uma certa relação muito mais horizontal, né, que faz sentido ter uma figura como a pejotização do que no passado. Aí eu queria saber de você o seguinte, né? Você não vê, por exemplo, que a pejotização, o uso indiscriminado da pejotização, que você colocou, bem colocado, que poderia ser uma fraude, né, em algumas situações, mas ela não é utilizada só porque não existem instrumentos modernos, contemporâneos de dia, para regular melhor a relação de trabalho? A gente precisa entender que o nosso mundo do trabalho ele é diverso. Quando a gente fala que a CLT está muito ultrapassada, a gente precisa perguntar, está muito ultrapassada para quem? Para a maior parte dos trabalhadores brasileiros ou para essas novas formas de organização de trabalho que surgem? A CLT, ela não é a única forma de proteção do trabalhador. Na verdade, isso é uma confusão que a gente faz, que é importante a gente esclarecer. Vamos pensar aqui num outro tipo de trabalho, o estágio. Ele não é protegido pela CLT, é protegido pela lei do estagiário. A gente tem um outro tipo de trabalhador, o trabalhador doméstico, protegido pela Lei Complementar 150 de 2015. O direito do trabalho, que é a área que, né, eu atuo, ele tem a grande virtude de caminhar na medida em que a gente vai modernizando as nossas formas de prestação de serviço e de organizar o serviço na sociedade. E é isso que tem sido feito com as atualizações da legislação. A CLT, ela trata de um tipo de emprego, que é o vínculo empregatício, um tipo de trabalho, que é o vínculo empregatício. Mas a gente tem várias outras formas e que já estão reguladas na legislação. Então, por um lado, a resposta é sim, a gente precisa caminhar e avançar em legislações para proteger aqueles que hoje não têm um conjunto de normas adequados para a sua realidade, não tem normas que foram pensadas para a sua realidade. Mas permitir, por exemplo, que qualquer trabalhador possa trabalhar em regime de PJ, a gente vai estar permitindo a secretária, a gente vai estar permitindo o pedreiro, a gente vai estar permitindo o gari. Então, o mundo do trabalho, ele é muito diverso e às vezes a gente pensa ele a partir da nossa realidade. Mas essas camadas de trabalhadores, existem também camadas de complexidade. E daí a CLT hoje ainda protege uma grande parte da população que trabalha nessa realidade. Jornada de trabalho para começar, para terminar, ônibus para ir e voltar do trabalho, a Cicla, né, dá sua energia para aquela atividade produtiva de forma muito concreta, com as suas mãos, com o seu corpo. Então, a gente precisa pensar no processo de liberdade de negociação, que é o que está sendo debatido no processo de pejotização, quem tem essa liberdade, como pode exercer essa liberdade, e se essa liberdade ficar, né, autorizada de forma indiscriminada, quais vão ser os mecanismos que a gente vai se socorrer para proteger a sociedade da precarização. Porque dentro dessa relação de trabalho, o que falta ao trabalhador para poder negociar livremente é estar em pé de igualdade. Ele não tem pé de igualdade na negociação, que é o que a gente tem lá no direito civil. Por isso que a gente faz contratos de prestação de serviço com pessoas jurídicas. Quando a gente está falando de uma pessoa que busca trabalho, que ela quer sobreviver, subsistir com aquela força de trabalho que ela entrega em troca de salário, a gente tem uma assimetria. E daí como que ela vai negociar? Ela vai conseguir negociar em pé de igualdade? Ou a gente vai colocar travas, limites? Hoje a CLT coloca travas, limites na negociação, porque entende que o trabalhador está numa posição assimétrica. Se a gente for colocar as mesmas regras do direito civil, a gente vai entender que eles estão numa posição de igualdade. Então, precisaremos resolver esse problema, porque ele reverbera em outros pontos da sociedade. E se esse trabalhador se acidenta, quem vai cuidar dele? E se esse trabalhador adoece, quem vai cuidar dele? No sistema trabalhista hoje,
toda a sociedade, todos os trabalhadores cuidam dos trabalhadores que adoecem, cuidam dos trabalhadores que se acidentam. Agora, no regime individual, é cada um por si. Isso gera efeitos na sociedade, reverbera no sistema previdenciário, reverbera no sistema de saúde, reverbera nos afastamentos por adoecimento psicológico? Sim. Se essa é uma decisão que a gente vai tomar como Estado, como país, a gente também precisa ter a responsabilidade de fechar esses outros ciclos que vão se abrir. Moara, a gente está no momento em que o governo federal vem discutindo a questão da escala, de acabar com a escala 6x1 e melhorar as condições de trabalho e de descanso da maioria, da grande parte dos trabalhadores brasileiros. Esse tipo de mudança ele visa focar na grande maioria. Quando a gente fala de governo federal, a gente fala da maioria das pessoas, de atingir a grande parte da população. Já que estamos falando de grande parte da população e o assunto pejotização está no STF, qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal pode afetar a maioria das pessoas. A decisão do STF, ela pode aquecer a economia e enfraquecer os direitos trabalhistas? Eu vou pegar exatamente esse exemplo que vocês trouxeram da escala 6x1. Quando a gente está debatendo escala 6x1, a gente está debatendo os trabalhadores que estão formalizados e que estão protegidos pela CLT. Hoje, eles têm direito a 1 dia de descanso semanal remunerado. Obrigatório. É um direito desse trabalhador. E ele só tem esse direito porque está dentro de um vínculo formal de emprego. Se a gente reduz a jornada de trabalho para 5x2, 4x3... Enfim, reduzimos a jornada de trabalho, esse trabalhador vai ter direito de trabalhar menos, ganhando o mesmo salário. São essas as propostas que estão colocadas hoje. Qual trabalhador, então, se beneficia do fim da escala 6x1? O trabalhador que está num vínculo formal. Se, por outro lado, a gente está aqui defendendo a diminuição da jornada de trabalho, mas ao mesmo tempo está defendendo que vai ser livre a contratação via PJ, a pejotização, esses trabalhadores aqui que estão pejotizados não estão protegidos por essa legislação. Então, hoje é obrigatório contratar pelas leis trabalhistas, eles seriam beneficiados. A gente aprova essa redução, mas ao mesmo tempo permite que eles sejam pejotizados, então tem uma reação das empresas, uma reação do mercado. É melhor contratar eles via PJ. Então, isso pode diminuir a quantidade de pessoas que, por exemplo, seriam beneficiadas por essa lei, porque agora a gente não precisaria mais contratar no sistema de proteção, e sim no sistema de pejotização. Isso pode reverberar na economia, sim. Temos economistas que dizem que essa reverberação do processo de pejotização seria positiva, geraria mais empregos, e outros dizem que seria negativa, porque geraria mais precarização, vulnerabilidade, menos transferência de renda e de poder de compra, salário mesmo para o trabalhador, além de desproteger esse trabalhador dentro dos mecanismos que a gente chama de proteção social. Hoje, por exemplo, quem tem direito ao seguro-desemprego se fica desempregado e pode continuar comprando a sua comida, pode continuar sustentando a sua família nesse período de transição. Os trabalhadores que estão no vínculo CLT. O PJ, quando ele perde o trabalho, ele não está assegurado pelo seguro-desemprego, por exemplo, FGTS, enfim, tem uma série de repercussões. Por outro lado, a gente também tem esse debate, por exemplo, no fim da escala 6x1. Alguns vão dizer, olha, diminuir a jornada de trabalho vai gerar mais custos para as empresas e isso pode ser negativo. Mas tantos outros e países que já testaram, empresas que já testaram, falaram: os trabalhadores acabam trabalhando com mais eficiência, as empresas acabam rendendo mais e também os trabalhadores ganham mais tempo livre. E mais tempo livre é mais tempo consumindo. A gente chama isso de economia do lazer. E isso pode acabar aquecendo a economia também. Esses mecanismos de proteção do trabalhador, eles não são tão simples. E é por isso que debates como esse são importantes. Às vezes a gente fica debatendo as coisas de forma setorizada, sem perceber que todas essas peças se encaixam. É como se fosse uma pedrinha num lago. A gente fala da jornada 6x1, da pejotização, como se fossem coisas isoladas. Mas, na verdade, elas estão reverberando para diversos setores da sociedade e por isso que esse debate é um debate muito sério e que a gente precisa fazer de forma amarrada, para não gerar mais vulnerabilidade para aqueles que já estão em uma situação que é de muito trabalho, que é de muita precarização, que é de batalha mesmo pela sobrevivência. E
ao mesmo tempo, não ficarmos presos no passado. A gente precisa avançar, a gente precisa se modernizar e possibilitar segurança para essas novas formas de trabalho que surgem com a revolução tecnológica e a revolução digital. Afinal de contas, não dá para parar no tempo, né, doutora Moara? Já te agradeço muito pela participação aqui com a gente. Muito didática, explicação ótima, incrível para quem estava nos assistindo e debate que continua agora por conta do julgamento lá na ação no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada e até uma próxima. Perfeito. Muito obrigada, foi um prazer. Bom restante de dia. Para você também. Olha, ainda sobre o assunto, a comissão da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, criticou a expansão da pejotização e alertou para o risco de precarização das relações de trabalho e enfraquecimento da proteção social dos trabalhadores. A entidade defende que o tema precisa ser analisado com cautela e pede que o Supremo Tribunal Federal defina regras claras sobre os limites da pejotização no país. O posicionamento ocorre em meio a esse debate do STF sobre a legalidade desse tipo de contratação e se ele configura ou não fraude trabalhista. A discussão é considerada central porque pode impactar milhões de trabalhadores e definir os limites entre contratação autônoma e vínculo empregatício no Brasil. Bom, mudando de assunto completamente,